Ele deixou. Ele não estava deixando. Não consegue não consigo te ver, Thaís. Abre o vídeo aí, eu não estou te vendo, se você estiver aqui. É muito importante que nós tenhamos os vídeos abertos para a gente saber, né, ter uma interação. Ah, agora vi! Agora sim, beleza, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda nessa sua primeira sessão conosco aqui, né? Então Obrigada, muito hoje eu obrigada. quero ah, desculpa, te cortei 2 vezes. Não faz mal. Como nós vamos falar sobre vendas, né? E eu tenho uma super aula para dar aqui, cheia de técnicas. Talvez eu já consiga dar uma palhinha hoje, mas ela está prevista mesmo para ser amanhã. Quero falar também um pouquinho sobre liderança emocional, porque as vendas estão ligadas literalmente, totalmente às emoções. Eu confesso que eu já fui uma compradora compulsiva, né? E falando com as minhas filhas ontem, a Duda falou assim: ai, não pode ter vícios. A verdade é que nós todos temos vícios o tempo todo. O negócio é substituir o vício ruim pelo vício bom. Quem já ouviu falar isso? Alguém já ouviu falar? Nós somos viciados. Alguns são viciados em comida, outros em atletismo, outros em cocaína, outros em Coca-Cola, outros em compras. Cada um tem um vício. Outros tem tantos vícios, né? Palavras. Agora, é o que eu estou fazendo, substituindo um vício por outro. Por exemplo, praticar atividade física todas as manhãs. Eu gosto, mas não amo. Mas eu sei que quando eu pego um ritmo, eu vou bem. Guardar dinheiro também é um bom vício, desde que tenha um limite. Isso tudo está ligado na nossa liderança emocional. E agora há pouco, antes de nós falarmos, antes de entrar, eu falei assim: hoje eu estou muito centrada, não estou conseguindo estar muito aberta para brincadeiras e tal. Não pede de ninguém fazer, não vai me incomodar. Mas eu não estou conseguindo me entregar a isso neste momento por causa do foco, a forma como a minha cabeça está pensando, olhando e vivendo certas coisas. Então, e eu tenho essa facilidade de falar sobre as minhas fragilidades. Eu não acho problema eu falar como eu estou, como eu sinto, não faz mal. Então, saber liderar a emoção também é saber explicar. Olha, isso não é falta de inteligência. Eu falar como eu estou sentindo, bem ao contrário, desde que não provoque sensações horripilantes nas pessoas, é bom que a pessoa entenda também e saiba lidar. Ainda mais nós mulheres. Eu, por exemplo, eu estou na fase do mês que eu fico assim. Eu já sei, eu já me conheço, eu tenho autoconhecimento. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e sabemos, esse não é um bom momento para eu estar tomando certo tipo de decisão. Este não é um bom momento para mim estar fazendo isso e isso. Isso é autoconhecimento e é liderança emocional, porque você se conhece, você sabe os seus ciclos, sabe os seus momentos e sabe liderar. E emoção é isso. A maioria das compras impulsivas ou vendas impulsivas na fase das mulheres são geradas pré-menstruação, né? Pré-período. E aí nós ficamos agitados, vende isso logo, vamos comprar, e acontece os nossos problemas. Então, o conhecimento traz isso. Vocês já ouviram falar dessa história? Quem mexeu no meu queijo? Já? Quem, quem já levanta a mãozinha? Ninguém. Deixa eu ver se tem alguém aqui mais para baixo. Ninguém ouviu falar? Vou colocar lá no grupo depois, vou enviar para vocês. Essa história é literalmente assim. Conta-se que havia 2 duendes e 2 ratinhos. Olha, o Willy chegou, seja bem-vindo, Willy, tudo bem? Seja bem-vindo. Já ouviu essa história, Willy? Quem mexeu no meu queijo? É da sua época, né? É da sua época. Não estou ouvindo. Ok, ok. Então, esses 4 indivíduos, eram 2 duplas, eles moravam em um lugar e eles alimentavam-se de queijo. Só que teve uma época que esse bendito queijo acabou. E o que aconteceu?
eles tiveram que procurar o queijo dentro de um labirinto. Então, eu vou te contar quem mexeu no meu queijo, tá? Então, essa historiazinha está baseada em 3 tipos de liderança. Acontece que, estando ali dentro deste labirinto, eles entraram e encontraram um depósito de queijo. Vou contar rapidamente. Encontraram um depósito de queijo e eles sentaram ali e comeram o queijo. Quando eles terminavam de se alimentar, eles saíam, voltavam para a casa dele e faziam rotina. Voltar para a casa deles, dormia, acordava, colocava o tênis deles, amarrava e corria à procura do queijo deles. Chegava lá, os ratos tinham uma rotina e os duendes tinham outra rotina. Os ratinhos, como eles pensavam rápido, tinham um instinto muito aguçado, eles atavam os tênis, colocavam no pescoço, se precisassem sair correndo, eles corriam. Os duendes, eles desamarravam os tênis, jogavam para lá e comia até cansar. E depois voltavam para casa. Todos os dias a mesma coisa. Só que eles não perceberam que tanto comeram o queijo que estava acabando o depósito do queijo. E eles comiam. Um dia, eles fizeram isso e os ratinhos continuaram na mesma rotina. Saía correndo, chegava lá, comia, amarrava o tênis e ia. E os duendes só comia e parava. Só que os ratinhos, eles começaram a medir. Mediam e olhavam, e os outros não estavam nem aí, nem prestavam atenção, não queria saber de nada, só queria comer o queijo. Resumo da história. Foram embora, um dia voltaram, não tinha queijo mais. Não tinha nada de queijo. Os ratinhos também não apareceram mais. Só os duendes que voltaram para aquele depósito procurando ali mais queijinho. Iriam e voltavam sempre, todos os dias. E saíam de casa, colocavam seu tênis, saíam de casa e ia para o depósito. Eles olhavam, não tinha queijo. E os ratinhos nunca mais voltaram ali. Eles ficavam esperando o queijo voltar. Depois eles desistiam, chegava à noite, voltava para casa, dormiam, acordavam, colocavam o tênis, saíam correndo, ia para o depósito de queijo, não tinha queijo. E os ratinhos não estavam lá. E continuaram isso até ficarem fracos. Só que esse aqui, esse mais compridinho, ele falou assim, amigo, esse queijo não vai voltar. Vamos procurar outro. Ele, não. Alguém mexeu no meu queijo. Onde está o meu queijo? Eu quero meu queijo, eu quero meu queijo. E insistia naquela história de que ele queria o queijo e que nada, quem mexeu no meu queijo, o outro, não, isso não vai acontecer. Nós precisamos de correr. Esse queijo de ontem já foi. Ele, não, eu vou ficar aqui até o queijo voltar. Uh, ele saiu, foi procurar queijo, muito triste, porque queria levar o amigo, mas o amigo, a mentalidade do amigo não abriu para entender que era necessário mudanças para alcançar novos espaços, novas conquistas, e então ficou ali, quase morrendo de fome. Esse saiu, andou, encontrava um pouquinho, comia, de vez em quando levava para o amigo não morrer, e o amigo, não, vou ficar aqui até meu queijo voltar, e vou ficar. Até que um dia ele encontrou o depósito de queijo. E os ratinhos estavam lá já há muito tempo, comendo. Por que que os duendezinhos demoraram tanto? Esse aqui tinha um tipo de inteligência, esse tinha outra. E os ratinhos, eles usavam muito o instinto dele. Isso, eu venho falar com vocês o seguinte, quando Deus nos criou, ele já nos deu todas as condições, todos os recursos que nós precisamos para alcançar os nossos objetivos. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos carregando crenças limitantes, vamos carregando pensamentos de outras pessoas, atitudes que vêm trazendo limitações, nos podando, e aí nós perdemos aquele instinto de ir atrás do que é necessário realmente. Nós criamos uma rotina enfadonha, cansativa, carregamos coisas e pessoas que nós não precisamos para depois chegar ali e não ter nada num depósito. Isso aconteceu com vocês? Isso acontece com vocês? E eles viviam nesse círculo vicioso
Eles não conseguiram entender. Então, essa história é sobre isso, não é sobre queijo, é onde estão as nossas emoções, a nossa mentalidade, aquilo que nós queremos fazer. Nós vamos continuar voltando para o mesmo depósito todo dia, ou nós vamos abrir a nossa mente e entender o que nós precisamos. Então, essa liderança aqui é baseada no instinto, né? Um posicionamento estratégico. Ele pensava: e se tudo der errado, eu tenho esse outro recurso, eu vou correr atrás dessa outra coisa, eu não vou ficar aqui esperando que tudo se acabe. Ele estava antenado, ele estava prestando atenção. Eu não vou parar por causa da dificuldade, por causa das situações, eu vou atrás. Então, ele estava preparado o tempo todo. Ele não ficou muito tempo no mesmo lugar, esperando o queijo vir de volta. Ele sabia que não tinha. Eles sentiam o cheiro, eles mapeavam, eles, não, 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 bora, 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 bora. Então, esse outro aqui, o posicionamento dele era pautado em traumas do passado. Não, alguém é culpado. Quem é esse culpado? Quem levou o meu queijo? E ele ficava preso nisso aí, preso nesse sentimento de alguém é o culpado, eu vou encontrar o culpado, não sou eu, mas era ele. Sim, ele comeu o queijo, afinal de contas, não foi? Então, ele não havia muito o que fazer. Ele tinha que correr atrás do outro. Esse daqui é uma liderança adaptativa, mas ele também é um pouco comodista. Ele estava sempre esperando que um líder, que alguém ou alguma coisa tomasse uma posição, até que o dia que ele acordou, entendeu que só dependia dele sair dali, que ele ia acabar morrendo, igual o amiguinho dele. Aí ele se posicionou, né? Então, o que eu quero dizer? Tudo aquilo que você não domina, te domina. Tudo que você não domina, te domina. Vou falar mais uma vez? Tudo aquilo que você não domina, te domina. E aí nós tornamos escravos de sentimentos, de emoção, de culpa, de desejos, de vontades que não devem estar conosco. Nós passamos a ser escravos de nossas emoções, de nossos sentimentos, daquele sentimento de vítima que pode vir acompanhando, né? O queijo simboliza as necessidades básicas e sobrevivência aqui para os ratinhos, né? E se para você o básico está suficiente, está tudo bem, não há problema nenhum. Eles gostavam, eles só queriam comer e fazer as coisinhas dele e voltar para casa, comer, fazer as coisinhas dele e voltar para casa. E pronto! E eles foram atrás do que tinha que ser feito no momento de mudança. Tá tudo bem. Para este outro aqui, para esse doentinho, né, simbolizava inicialmente segurança, conforto, mas, desculpa, escrevi mal aqui, mas evoluiu para representar crescimento, adaptação e realização pessoal. Ele não queria só comer e voltar para casa, ele queria mais. Ele queria conforto, segurança, ele queria. Se para você é isso, beleza. Vamos sair da zona de conforto, vamos procurar nosso queijo, tá? Agora, para esse outro aqui, ele era ganancioso, ele queria muita coisa, né? Ele queria, só que ele não queria também correr atrás. Simbolizava principalmente a segurança, o conforto associado ao status quo. Sua reação à perda do queijo é marcada pela resistência à mudança, medo de incerteza e estagnação. Então, cada um decide o valor que tem o queijo. Não importa, é só o que ele simboliza. A diferença está em seu posicionamento. Use emoções como combustível para impulsionar e não destruir o que faz toda diferença. Suas emoções te impulsionam ou te detonam. Tá bem? Então, o que entendi lidando com centenas de profissionais de diversas culturas e o que isso tem a ver com a minha presença aqui hoje? O que isso tem a ver? Estamos num jogo. Quem sabe jogar dama? Sabe, Maressa? Tem que aprender, Maressa, é muito bom. Sabe, Joana? Sabe jogar. Muito bem. Olha, Tati, tudo bem, Tati? Tá melhor? Boa!
Que bom, graças a Deus. Gente, a vida é um jogo. Nós temos que aprender a jogar as peças. Precisamos de usar cada peça. E vocês sabem que quando chega a ser dama, tem ali um superpoder, mas para chegar à dama tem um caminho todo que tem que fazer, né? E todas as peças são iguais, com exceção da cor, todas têm as mesmas oportunidades. Vocês viram ali na dama? São iguais. Todos nós temos as oportunidades que colocaram para nós, tá? Então, eu descobri, algumas pessoas já ouviram falar isso muitas vezes, que não sou vítima de ninguém, a não ser dos meus próprios sentimentos. E quando eu fazia algo impulsivamente, e pode ser que aconteça, eu acabava prejudicando a mim e a todos que estavam ao meu redor. Então, por isso que eu mudei e decidi não ser vítima. Tudo bem, olha, que eu era feliz também, só que eu não estava satisfeita, né? Para ser essa que vai se tornar em outra, e todo dia tem uma transformação diferente. Para encerrar essa parte, né? Eu quero dizer para vocês que a minha mensagem foi mostrar que todos conseguem, independente da idade, sexualidade, cor ou condição. Todos. Por isso que eu subo no palco, mesmo gordinha, mesmo seja lá como for, é a minha identidade. É a minha identidade. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa do julgamento de outros que olham e falam assim: ai, mas ela é isso, ai, mas ela é aquilo. Vamos parar com esse pensamento, esse sentimento que isso só nos limita, só nos traz para baixo. Eu vou encerrar essa parte, vou passar aqui. Pode passar para você, Pedro, já? Pode ser? Vamos passar para o Pedro, que eu só fiz uma bela introdução para que vocês chegassem. Eu só perguntar uma coisa aqui, uma pessoa, vou parar, interromper, vou pausar. Ok? Está Bom, gravando. vou ligar aqui o relógio. Ah, está partilhado, eu posso partilhar então a minha apresentação? Pode sim, está liberado aí já. Ok, muito bem. Mas antes de partilhar, eu gostava de falar aqui algumas coisas. Um, Nós hoje vamos falar, eu vou falar um pouco e que gostaria também que vocês depois pudessem interagir. Em determinado momento, se alguém tiver alguma questão, pode levantar, mas eu vou-vos pedir o seguinte: vocês vão me desculpar, mas eu sou muito metódico aqui com esta questão do ensino, de passar aqui ao conhecimento. E no momento certo, vocês têm a pergunta para fazer, e no momento certo eu vou abrir para depois nós podermos, vocês poderem fazer as perguntas que tiverem que fazer. Aquilo que nós vamos falar hoje acerca da gestão do tempo, nós vamos falar acerca de como nós podemos ter menos urgências para sermos mais produtivos. Mas uma das coisas que eu gostava que vocês pudessem entender é que eu não vou falar nada de novo, ok? O que eu vou falar é alertar para algumas coisas que todos nós sabemos, mas que passamos por cima delas. Mas que, mais que conhecimento que vocês possam adquirir, mais que isso, a ideia aqui é pegarem no conhecimento e torná-lo prático. Porque conhecimento sem a prática não serve para nada, serve só para encher a cabeça. O meu objetivo aqui é que nós possamos receber conhecimento, mas para colocar em prática também. Ok? Então, eu vou partilhar agora aqui a nossa tela. Espera aí, antes de partilhar, tenho que sair porque tenho que partilhar isto de outra maneira. Ok? Onde é que estás tu? Isto não é fácil. Isto não é fácil. Agora sim. Deixa-me aqui ver como é que isto está, que eu tenho que entrar aqui no Zoom. Onde é que está? Acho que é esta. Digo eu. É isto mesmo. Coisa mais gira. Afinal consegui. Bem, estão-me todos a ver, não estão? Eu vou sair aqui deste modo, para poder vos ver também. Ok, pronto. Isto
que é para eu gosto muito de ser aqui muito assertivo. Então nós vamos estar a falar, espero que me estejam a ouvir bem, acerca da gestão do tempo e como nós temos menos urgências para sermos mais produtivos. E uma das coisas que eu quero começar é por uma pergunta. Bom, então, ok. É por uma pergunta. E qual é que é a pergunta? Quem é que é o dono do teu tempo? Ah, mas o que é que isto tem a ver com a gestão de tempo? Já vamos ver porquê. A pergunta aqui que se coloca é: quem é que é o dono do teu tempo? Não sei se já pensaste nisso alguma vez, mas é muito importante nós, antes de avançarmos, sabermos quem é que é o dono do nosso tempo. E vocês devem dizer assim: ok, pois, há muita gente que se questiona. Realmente nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Em primeiro lugar, nós vamos ver, ter aqui algumas definições do que é o tempo, para depois nós conseguirmos responder àquela pergunta. O tempo é uma sucessão de momentos em que se desenrolam os acontecimentos. Ah, mas isso eu já sei, é verdade. É parte da duração ocupada pelos acontecimentos. Ok, sim, é verdade. É um período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem e têm uma duração. É verdade. Agora a pergunta é: quem é que é o dono do teu tempo? Eu continuo com essa pergunta. Quem é que é o dono do teu tempo? Aqui já estamos a identificar aqui algumas coisas. São os eventos que acontecem e que têm uma duração. O tempo, uma definição, é a época em que se vive. Quem é que é o dono do teu tempo nesta época em que tu estás a viver? São questões que nós temos que perceber. Porque se queremos ser mais ativos, se queremos ser mais produtivos neste tempo, porque nós nascemos neste tempo para alguma coisa, quem é que é o dono do teu tempo neste tempo? É um período considerado em relação a determinados acontecimentos, épocas ou conjunturas. E a pergunta coloca-se: quem é que é o dono do teu tempo? É uma época? É uma conjuntura? É porque o país não está bem? É porque há uma crise económica? É porque não se está a vender? Quem é que é o dono do teu tempo? É uma duração limitada. É uma oposição ao conceito de eternidade. Tempo é limitado. Eternidade é eternidade. Não tem tempo, não tem espaço, não tem, é efêmero. É um momento propício, uma ocasião, uma oportunidade. Quem é que é o dono do teu tempo? O dono do teu tempo está a permitir tu ganhares essas oportunidades, tu agarrares essas oportunidades. O dono do teu tempo está a permitir, nos tempos propícios, nos tempos que estão a acontecer, tu poderes estar presente e dizeres: eu estou aqui e este tempo é para mim. É uma época própria para certas atividades, para uma estação, para uma quadra. O dono do teu tempo está a permitir que tu possas exercer essas atividades neste tempo, na idade que tu tens. Tu não tens que parecer mais velho ou parecer mais novo. A idade que tu tens é o tempo que tu tens que usar. Agora a questão é: quem é que é o dono do teu tempo? De que forma é que o dono do teu tempo está a usar estas épocas, estas atividades, essas estações? É o período determinado para a realização de algo. É um parado. E a pergunta coloca-se aqui na mesma: quem é que é o dono do teu tempo? Ele está a permitir tu realizares algo, ele está a permitir tu realizares um feito, ele está a permitir tu marcares a tua presença, ele está a permitir tu fazeres alguma coisa que determine, que deixe uma marca neste tempo de vivência que tu tens. É interessante, nós estamos aqui a falar acerca de gestão de tempo e a questão aqui que eu ainda não saí é a pergunta: quem é que é o dono do teu tempo? Quem é que é, eu pergunto-me a mim próprio, quem é que é o dono do meu tempo? E nós continuamos e a outra pergunta que vem a seguir é: tens tempo para ti? E esta é uma pergunta, e porquê que eu escrevo aqui? Porque eu depois vou deixar esta apresentação no grupo, para quê? Para que vocês depois possam passar a alguém ou possam dar esta formação também a alguém, este conhecimento. Eu não tenho problema com isso. Mas é interessante que quando nós colocamos esta pergunta: tens tu tempo para ti?
É impressionante o poder que esta simples pergunta tem para constranger as pessoas e deixá-las a refletir sobre as suas vidas. Vocês já repararam que eu comecei com duas perguntas. Quem é o teu tempo? Quem é que gera o teu tempo? O teu tempo é de quem? E tens tu tempo para ti? Tens tu tempo para ti? Mas nós estamos agora aqui numa situação onde estamos a falar da gestão de tempo. Exatamente, não há gestão de tempo se ele não existir. E a pergunta é: tens tu tempo para ti? Fazes tu a gestão do teu tempo? O tempo é teu? Tens tu tempo para ti? Parece que nos acostumamos com uma correria tão grande, em que focamos demais nas urgências do dia a dia e esquecemos de dedicar tempo para a pessoa mais importante da nossa vida, que és tu, que sou eu. Andamos tão envolvidos em tantas urgências. Ainda hoje alguém me dizia que precisava de mais de 6 horas por dia. Porquê? Porque vive na urgência do tempo. Porque nós queremos sempre acrescentar mais e mais ao tempo que nos é destinado, ao tempo que nós nascemos precisamente para o ter. E é uma correria tão grande que nos esquecemos de dedicar tempo à pessoa mais importante da nossa vida, que sou eu próprio. E nós continuamos. É interessante ver que quando estamos totalmente sem tempo, a primeira coisa que nós achamos de fazer são os nossos desejos pessoais. É aquilo que nós gostamos mais de fazer. Hoje nós ouvimos que a Mafalda, que saiu, dizia que foi ao pádel, fez aquilo. Nós ouvimos a Gádia a dizer que agora ela habituou-se de manhã porque faz parte do tempo. Ela está a cuidar dela. Nós temos a Paula que ela está a cuidar dela, ela está a tirar do tempo do trabalho para cuidar dela. Porquê? Porque é importante determinada área na nossa vida. E nós temos que perceber que nós temos nos focado mais nos outros e esquecemos-nos do primeiro. Na relação com o tempo, e com este círculo vicioso ficamos ainda mais sem tempo para nada. Eu, durante muitos anos, preocupei-me e preocupo-me, está no meu ADN e é uma luta que eu tenho constante, que é eu preocupo-me mais com os outros do que comigo. E descobri algo que uma vez veio ao meu pensamento, aliás, algo que veio ao meu pensamento e que depois me fez refletir. Tu tens gasto tanto tempo com os outros e tens esquecido do teu tempo. Tu tens semeado tanto na vida dos outros e tens esquecido de semear na tua vida. E muitas vezes nós fazemos isso. Preocupamos tanto com os outros e esquecemos que temos que cuidar de nós. Porque é sabido que quando nós não temos para dar, não damos nada. Quando nós não temos para nós, não temos nada para dar. E nós temos que ter isso em atenção. Não devemos acreditar na administração do tempo. Uau! Então, mas nós estamos a falar em administração do tempo. Sim, é verdade. Mas nós não podemos acreditar na administração do tempo, mas sim experimentá-la na prática e ver os resultados que a sua aplicação persistente ela trará. Ok, eu tenho aqui um método, eu posso-vos apresentar 50 métodos. Eu tenho uma mentoria de 4 semanas, especificamente só sobre gestão de tempo, com métodos, com estratégias, com uma série de coisas. Agora, nós temos que perceber é que se esses métodos e essas estratégias não forem colocadas na prática, nós não vamos a lado nenhum. Porque não é só para acreditar no que iremos falar daqui para a frente, e sim para experimentar. Aquilo que nós vamos começar a falar a partir de agora, ok? Não é só para acreditar, é muito bonito, mas é para nós experimentarmos, ok? Façam lá assim que é para eu saber que vocês estão aí focados e centrados naquilo que eu estou a dizer, ok? Aquilo que nós vamos falar, ok, é muito bonito, mas nós temos que experimentar e temos que começar a entrar numa fase de experiência. Crias tu estratégias para o teu tempo como? Tu crias estratégias, façam lá assim, vocês criam estratégias para o vosso tempo? Assim é sim e assim é não. Ok. Agora, quem cria estratégias, não está mal não criar uma estratégia para o tempo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem nada disso, ok? Mas nós temos duas situações quando nós criamos uma estratégia para o tempo. Em primeiro lugar, tu crias uma estratégia para o teu tempo com um propósito. Por criar estratégias para o tempo, para o meu tempo, eu posso criar uma estratégia para o meu tempo sem um propósito.
Então eu posso criar como? Para ter lucro. Vamos ver uma coisa, uma empresa quando cria uma estratégia, é para quê? É para ter lucro. Agora a questão é esta, eu crio uma estratégia para o meu tempo com um propósito ou para ter lucro? Não está mal uma, nem está mal outra, ok? Agora nós temos que perceber que quando criamos uma estratégia para o nosso tempo com um propósito, ele vai ser consistente e sustentável. Porquê? Porque um propósito é para estabelecer a curto, médio e longo prazo. Agora, quando nós criamos uma estratégia para o nosso tempo, para ter lucro, o que é que vai acontecer? Ele pode ser momentâneo e depende sempre dos outros. Ah, mas quando é com propósito nós não dependemos dos outros? Nós não dependemos dos outros quando é o nosso propósito. Porquê? Porque quando nós temos um propósito, nós temos uma paixão. Quando temos uma paixão, passamos por cima de todos para alcançar essa paixão. Todos nós que estamos aqui já tivemos apaixonados, com certeza absoluta. E vocês, quando estiveram apaixonadas e apaixonados, não se esqueciam de tudo só para estar com a amada ou com o amado? Havia uma paixão. E quando há uma paixão, há um foco, há uma consistência, há uma sustentabilidade. Eu vou porque tenho que chegar, dou o que doer, custa o que custar, eu vou porque tenho que chegar. Existe um propósito, existe um alinhamento. Agora, quando eu tenho uma estratégia, quando crio uma estratégia para o meu tempo, para ter lucro, isso depende dos outros. Porque eu tenho um produto, eu quero ganhar dinheiro. Se este produto não se vende, eu não ganho dinheiro. Se as pessoas não compram o produto, eu não ganho dinheiro. Então nós temos que perceber como é que nós queremos criar uma estratégia para o nosso tempo. Todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. É uma verdade. Mas há uma coisa que é muito importante, que é criar uma estratégia para o nosso tempo, com um propósito. O propósito é como uma semente. Nós lançamos a semente vai dar fruto e nós vamos comer desse fruto. Ok? Nós temos que perceber isto. Não vale a pena adiantarmos muito mais se nós não percebermos que, se na nossa vida não existe um propósito, nós não vamos avançar com sucesso. Nós não vamos avançar com consistência. Nós não vamos avançar com sustentabilidade. Aonde é que está o teu foco? Quando tu tens um foco, quando tens um foco, em primeiro lugar, o foco tens que ser tu. Quando tu tens um foco, em primeiro lugar, em ti, tu vais ter mais tempo. Ah, como é que isto é possível? Quanto mais deixamos de lado as nossas verdadeiras prioridades, menos energia, menos concentração, menos disposição nós temos para as outras coisas. Quando nos esquecemos de nós, quando nós não nos colocamos em primeiro lugar, mais tarde ou mais cedo nós vamos cansar mais rápido, nós vamos nos desgastar mais rápido, nós vamos estar mais frustrados, porque nós vamos chegar à terrível conclusão que quando estamos a fazer alguma coisa, mas estamos a deixar de lado algo que realmente nós gostamos, o nosso estado de execução gera sentimentos pessoais, como desperdício. Quantas vezes é que vocês já tiveram a fazer alguma coisa e pensaram assim: eu estou a fazer isto para quê? Isto vai-me levar aonde? Ah, só estou a fazer isto para agradar aos outros. Ah, só estou a fazer isto porque tenho que fazer. Como é que vocês ficam? Ficam ansiosos? Ficam tristes? Muitas vezes com raiva? Ah, eu estou a fazer isto para o outro, mas isto para mim nem serve para nada. Mas estou a fazer, olha, só porque tenho que fazer. Amigos, nós temos que perceber que, em primeiro lugar, o foco somos nós. Em primeiro lugar, o foco és tu. Quando tu te focas em ti, em primeiro lugar, crias um estado que permite um aumento de produtividade e isso traz resultados impressionantes. Quando tu te focas em ti, em primeiro lugar, tu crias um estado, uma condição, um ambiente onde existe um aumento de produtividade e que quando há produtividade, os resultados são impressionantes. Porquê? Porque, em primeiro lugar, tu focaste em ti. E agora você pode estar a dizer assim: ah, mas isso é um egoísmo. Chame-lhe o que você quiser. Mas está aqui. Primeiro tu, depois os outros. Porquê? Pode parecer, mas esta visão não é uma visão egoísta.
Quanto mais te focas em ti, mais tempo tu consegues ter para os outros. Porquê? Porque quando tu te focas em ti, tu tens a capacidade de estar a aprender, de estar a ganhar energia, de te estás a focar em algo que vai produzir fruto na tua vida, é onde tu vais conseguir ter mais tempo para os outros. Se tu não te dedicas a ser um homem ou uma mulher feliz, que alegria é que tu queres trazer aos outros? Que pessoas é que tu queres atrair para ti? Se és sempre uma pessoa resmungona, se és sempre uma pessoa que está sempre a murmurar, ninguém gosta de estar ao pé de alguém assim. Eu pessoalmente não gosto. O que é que isto tem a ver com gestão de tempo? Quem é que é o dono da minha vida? Quem é que é o dono da tua vida? És tu próprio? Ou estás a permitir que sejam outras pessoas ou outras condições? Experimenta isto. Primeiro tu, e depois com certeza sobrará tempo para os outros. Cuida primeiro de ti, e depois tu vais ver que vais ter condições para os outros. Agora, o grande problema aqui é que muitas vezes, e a Gádia já falou nisso, as crenças, existem crenças limitantes que não nos permitem a cuidar primeiro de nós para depois para os outros. Porquê? Porque essas crenças nos vão ensinaram-nos assim. Aliás, nós adquirimos essas crenças, desculpem, nós adquirimos essas crenças porque nos ensinaram assim. Ah, temos que ser uns para os outros. Não temos que ser uns para os outros. Temos que ser para nós, para depois nós estarmos cheios para sermos para os outros. Tu não podes dar aquilo que tu não tens. É egoísmo? Não, não é egoísmo. É a visão específica para nós podermos ser homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres de princípios, homens e mulheres de conhecimento. E quando nós experimentamos isso, então nós vamos descobrir, epá, realmente, agora sim, agora tenho tempo para estar com os outros. Coloca-te na tua agenda. Eu não sei quantos de vocês é que fazem uma agenda, quantos de vocês é que planeiam a vossa vida, o vosso trabalho e tudo isso. Eu não sei quantos, mas há uma coisa é certa, de certeza absoluta, que nenhum de vocês coloca-se a si próprio na sua agenda. E o que é isto colocar na agenda? Na prática, a forma que encontrei para conseguir o tempo para o que gosto foi, no meu planeamento semanal, criar sempre algum tipo de compromisso comigo mesmo. Qual é que é o compromisso? O que é que tu queres fazer contigo? Que seja só teu. Não interessa. Eu quero ir uma vez por semana jantar a um restaurante. Eu quero ir uma vez por semana ao cinema. Coloca isso na agenda. Porque se tu não colocares na agenda, isso não vai acontecer. Porquê? Porque não está na agenda. Se não está na agenda, tu vais passar por cima. Vais deixar passar isso e passa um mês, passa 2 meses e tu não vais ao cinema, tu não vais a um restaurante, tu não vais sair com os amigos ou com as amigas. Vocês sabem que existe uma cultura em Espanha, à sexta-feira, quando as empresas, quando terminam, quando fecham, as mulheres, as jovens, saem todas para ir fazer aquilo que é tomar uma copa. Nos vamos de copas com as amigas. É assim que elas falam. É, são amigas e é normal nós irmos aos bares lá, e bares é como os cafés aqui, e vermos grupos de mulheres, só mulheres a tomarem a tomar uma bebida, a estarem juntas. Porquê? Porque foi determinado, elas determinaram isso quase como uma agenda para elas próprias. Agora tu tens de descobrir o que é que para ti é importante tu fazeres. Nós já ouvimos hoje que temos aí pessoas que é ir ao ginásio todos os dias. Ok, vai ao ginásio todos os dias. É esse o teu tempo. É isso que tu tens que colocar na tua agenda. E não vou dar mais exemplos, porque existiam muito e vocês sabem quais são. Faz perguntas a ti próprio. E agora eu vou deixar aqui e vou falar um pouco mais devagar, porque quero deixar aqui que vocês reflitam um pouco sobre isto que está aqui. Faz perguntas a ti próprio. Eu não sei se tu estás habituado ou habituada a fazer perguntas a ti próprio. Eu estou. Eu às vezes pergunto-me assim: o quê? Vou ter que levar contigo hoje o dia todo? Porquê? Porque eu acordei mal disposto? Porque eu acordei cansado? Porque eu acordei sem paciência? E o meu desafio aqui é este mesmo. Fecha os olhos agora e visualiza-te com 80 anos e faz estas perguntas a ti mesmo. Eu tive tempo para viver a minha vida?
O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu mudaria? São três perguntas que são fundamentais. São perguntas que eu faço muitas vezes a mim mesmo. Eu tive tempo para viver o que eu queria. O ano passado eu queria ter ido à China. Andei e não consegui lá ir. Bem, também porque não é já ali na esquina, não é? Mas perguntei, envolvi-me em conversas, conheci pessoas, empresas que estão lá, e não consegui ir à China. Mas o meu coração estava aí, em querer ir à China. Este ano tive um convite. Ainda não é para ir à China. É a China que vem cá que quer que eu fique responsável pela empresa deles em Portugal. Mas é o primeiro passo para eu ir à China com tudo pago. Vocês estão a perceber? Nós temos que determinar o que é que nós queremos. O que é que tu queres para a tua vida? Quem é que é o dono da tua vida? És tu ou é as circunstâncias? Agora tenha coragem de colocar as respostas em prática. Não é amanhã, é hoje. Sabe porquê? Porque eu tenho uma pessoa de família. Tenho, não tive. Que chegou a casa ao fim do dia, encostou-se para ver televisão, adormeceu e já não acordou mais. Sabem uma coisa? É aquilo que eu faço todos os dias. Eu vivo como se hoje fosse o último dia da minha vida. Eu tenho que ter coragem para isso. Para quê? Para poder viver. E você diz assim: mas você não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha. Está a perceber? Agora, nós temos é que perceber que eu tive tempo para viver a minha vida. O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu mudaria? Ainda há tempo de criar um futuro bem diferente e equilibrado do que apenas viver a correr o dia a dia. Quantos de nós é que corre diariamente? Quantos de nós é que diz que não tive tempo para fazer isto, não tive tempo para fazer aquilo? Quantos de nós? Temos que perceber que existe neste momento, neste preciso momento, a capacidade de mudar a história. Agora, tu tens de ter a coragem para mudar a história da tua vida. Custa. Se calhar, em algumas coisas custa. Mas a questão está queres continuar a viver na urgência do tempo ou queres ser tu a controlar o teu tempo? Vou deixar aqui 7 dicas, não vou falar muito sobre elas, ok? Porque não vamos ter tempo, porque estamos há 25 minutos e não vamos ter tempo, e eu ainda quero partilhar algumas coisas naquilo que nós estamos a falar. Como vocês já perceberam, eu sou muito prático com todos estes métodos, ok? Porquê? Porque tem mesmo que ser assim. E eu quero partilhar aqui com vocês 7 dicas para podermos equilibrar a nossa vida, tanto a nível pessoal, como a nível profissional. Em primeiro lugar, descobre como tu estás a utilizar o teu tempo. Como é que tu estás a utilizar o teu tempo? As 24 horas que são iguais para ti, que são iguais para mim, são iguais para cada um de vocês que está neste lugar e para o mundo inteiro. 24 horas. Como é que tu estás a usar o teu tempo? Eu não sei se tu já pensaste nisso alguma vez. Paraste mesmo para pensar. Ou na tua mente está sempre não tenho tempo para nada. Todas as tarefas que realizamos são distribuídas numa das esferas que é aquilo que eu chamo a triunidade do tempo. E agora nós vamos ver aqui como é que nós vamos descobrir como é que nós utilizamos o nosso tempo. Não vamos estar aqui com regras, não vamos estar aqui a estabelecer parâmetros, nem estatísticas, porque não é para este workshop, para esta aula, é para um trabalho de mentoria que nós fazemos. Mas agora eu quero trazer aqui três tipos de unidade, três tipos de tempo que eu tenho analisado ao longo da história da minha vida e que determina a forma como é que eu utilizo o tempo. Primeiro, as atividades urgentes. O que é que são as atividades urgentes? São aquelas em que o prazo está curto ou acabou. A urgência é, ok, está quase a acabar o tempo. Aí eu devia ter feito aquilo e não fiz. Era para ter sido feito ontem, não fiz. E agora era para ter pago aquela conta ontem, não fiz. E agora Esta é a urgência.
E a minha pergunta é, antes de entrarmos no outro âmbito, durante o tempo que vocês estão acordados, quantas horas é que vocês vivem na urgência? Quantas? Isso leva-nos ao segundo ponto. As atividades importantes ou as prioridades. O que é que são as atividades importantes ou as prioridades? São aquelas que trazem o resultado e possuem tempo para ser realizadas. Quantas coisas... Houve uma altura, o ano passado, eu já andava cansado, e desculpem a expressão, cansadíssimo, farto da palavra procrastinação. Eu acho que nunca soube dizer bem esta palavra. Procrastinação, acho que é assim. Toda a gente falava nisto, mas ninguém explicava como é que se resolvia isso. A procrastinação, muitas vezes, tem a ver com conceitos que nós absorvemos durante a nossa vivência desde pequeninos, que vemos os nossos pais, deixa estar que eu faço isso amanhã. Deixa estar que fica para depois. Não é para depois. Se é importante e se é uma prioridade, é agora. Porque se não é agora, vai se tornar numa urgência. E quando se torna numa urgência, tu vives num tempo que já passou. Ou seja, estás a utilizar o tempo que devias utilizar para outra coisa. E depois, quanto mais urgências nós vamos tendo, mais urgências vamos tendo. Menos tempo vamos tendo para as coisas que são importantes e são prioridades. Quanto mais urgências nós vamos tendo, tudo o que é importante e tudo o que é prioridade se torna uma urgência. Por isso é que eu digo aqui, descobre como é que tu estás a utilizar o teu tempo. E já vamos ver mais à frente isto, ok? E depois tem as atividades circunstanciais. O que é que está o grande problema da história do nosso tempo? São aquelas atividades que não agregam valor nenhum e que nos fazem apenas perder tempo. Não acrescenta nada à nossa vida. O tempo que nós perdemos a falar sobre histórias que não têm interesse nenhum. O tempo que nós perdemos a murmurar. O tempo que nós perdemos a ver coisas que não acrescenta nada. E quanto mais tempo nós gastamos com as atividades circunstanciais, menos tempo temos para fazer as coisas importantes ou as prioridades. E elas todas transformam-se numa urgência. E o grande problema é que não vamos falar sobre isso hoje, ok? É um outro andamento, como eu costumo dizer. Mas a questão está é que há pessoas que têm atividades circunstanciais a mais de 40% do seu tempo. Agora vejam uma coisa: se as pessoas gastam quase 50% do seu tempo nas coisas circunstanciais, ou seja, naquelas que não agregam valor, que não acrescentam valor e que nos fazem apenas perder tempo, como é que se vão tornar as coisas importantes e as prioridades? Não é numa urgência? É por isso é que as pessoas dizem não tenho tempo para nada. Porquê? Porque não sabem como é que utilizam o tempo. Sabendo a forma como utilizamos o nosso tempo, ajuda-nos a planear, pois o nosso foco ele será reduzir as atividades urgentes, ou seja, priorizando-as para que sejam eliminadas rapidamente. O que é que tu tens neste momento urgente na tua vida para fazer? Escreve isso num papel. Porquê? Porque a nossa mente não tem a capacidade de absorver tudo. Porquê? Porque quando veio o circunstancial, como é mais leve, como não causa dor, e não vou entrar por aqui, ok? Não causa dor. Como não causa dor, o nosso cérebro absorve. Para quê? Para aliviar a dor das urgências. Porque a urgência é uma dor que o nosso cérebro assimila. E o nosso cérebro é antidor. Como ele é antidor, tudo o que seja circunstancial e que ele via uma dor que não traz dor, ele próprio esquece das coisas que são urgentes. E depois, quando nós nos lembramos, devia ter feito aquilo. Temos que aprender a reduzir as atividades urgentes. Escreve num papel tudo aquilo que seja urgente. Uma coisa urgente, 2, 10, 20. Há pessoas que têm. Eu já fiz estudos destes com pessoas que tinham mais de 20 coisas urgentes para fazer. Impossível de se resolver num dia. Aumenta as tarefas importantes, que ajudam a reduzir as urgências e mantém-nos equilibrados.
Quando nós fazemos uma gestão do nosso tempo, quando nós temos uma agenda para fazer uma gestão do nosso tempo, o que é que acontece? Nós aumentamos, nós fazemos as tarefas que são mais importantes e no tempo delas e reduzimos aquilo que é urgente. Com certeza que nós nunca conseguimos acabar com a urgência da nossa vida. Isso é, não estamos aqui a inventar, ok? Mas temos a capacidade de as reduzir. E aqui isto depois tem outra coisa que é, temos que eliminar o máximo possível as circunstanciais, aprendendo a dizer não ou simplesmente a excluí-las da nossa vida. Estão a perceber? Temos que excluir coisas da nossa vida. Temos que apagar coisas da nossa vida. Temos que afastar pessoas da nossa... Olha que isto não era para dizer. Temos que afastar pessoas da nossa vida, eu digo na mesma. Temos que excluí-las da nossa vida, porque são pessoas que só nos levam às coisas circunstanciais, àquilo que não acrescenta valor à nossa vida, que gasta o nosso tempo, que cansa o nosso tempo, que tira as nossas forças, as nossas energias. Em segundo lugar, cria um plano. Eu já falei um bocadinho sobre isto. Ter mais tempo para a vida pessoal e profissional é prevenir problemas e priorizar aquilo que nós queremos. Quando nós criamos um plano, nós estamos a criar tempo. Porquê? Porque estamos a priorizar aquilo que nós queremos e a prevenir para que os problemas não apareçam com tanta intensidade. Ou reduzir cada vez menos os problemas. Este é o processo de antecipação que é fundamental na gestão do tempo. Quantos problemas é que vocês têm porque não criaram um plano? Quantos problemas é que nós temos porque nós não prevenimos? Como é que nós resolvemos isto? Planear a nossa semana com pelo menos 3 dias de antecedência. E você vai ver o que pode gerar as urgências e criar as atividades de prevenção. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que quando você faz um plano sobre a sua semana de trabalho, pois, mas eu tenho um cabeleireiro e estou pendente dos clientes a aparecerem. Ok, mas há outras atividades. Tem que comprar produtos, tem que fazer uma análise se tem os produtos todos na loja, se tem as tintas. Isto vem de um plano. Olhar para o estoque que tem, o shampoo que tem. Olha, tenho normalmente esta cliente que tem um problema de caspa, costuma vir cá de mês a mês. Olha, se calhar se não vem esta semana, vem para a semana, mas ela pode vir esta semana e eu por acaso, o shampoo está quase a acabar. É ir comprar o shampoo. Porquê? Porque a cliente pode chegar nessa tarde ou no dia a seguir e não tem shampoo. O que é que você está a ter? Um problema. Prevenir o problema com antecedência. Em terceiro, escolhe uma ferramenta. O que é isto, escolher uma ferramenta? Uma ferramenta para criar um plano, uma agenda, o Trello. O que é isto do Trello? O Trello é uma aplicação, é uma aplicação online que nos permite ter uma agenda, que nos permite ter tudo, um plano que nós queremos fazer para a nossa semana, para o nosso mês. Eu trabalho com o Trello e esta ferramenta, o que é que ela me faz? Eu, quando entro nela, e entro no telemóvel, entro em qualquer dispositivo, o que é que eu vejo? Eu vejo, olha, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, é prioritário, eu tenho dividido em três, tenho o urgente, porque também tenho urgências, muitas mesmo, mas estou a tentar equilibrá-las, o urgente, o prioritário, e aquilo que eu tenho que fazer, mas que nem é prioritário nem é urgente. Porquê? Porque quando eu tenho um tempo, eu olho para aquilo que eu tenho que fazer, que eu vou querer que aconteça, e então começo logo a fazer. Para quê? Para que quando chegar a hora, esteja feito. O Outlook também é uma agenda, um caderno, etc. Há tantas formas de nós criarmos uma agenda. Algo que faça com que tires o que é pendente e tarefas da tua cabeça e te centralizes e que coloques num lugar confiável. Porque nós, é assim, a nossa cabeça, quer nós queremos, quer não, não é um lugar confiável. Pelo menos a minha. Eu esqueço muitas vezes das coisas. Por isso olha, dos nomes, por exemplo. Então eu tenho que ter isso escrito.
Utiliza uma destas ferramentas para planear e antecipar os teus problemas. Em quarto lugar, limita o teu horário de trabalho. Isto aqui, às vezes, é muito difícil para quem trabalha em casa. E eu contra mim falo. Eu contra mim falo, porque eu trabalho em qualquer lugar. As minhas ferramentas de trabalho é o computador, é o telemóvel e é o carro. São as minhas ferramentas de trabalho. Portanto, eu em qualquer lugar eu posso trabalhar. Agora aqui está eu tenho que aprender a limitar o meu horário de trabalho. Muitas vezes precisamos de horas extras para conseguir cumprir todas as prioridades do dia. Isto acontece porquê? Porque sabemos que temos esse tempo adicional. Eu vou trabalhar mais 2 horas. Porquê? Porque você sabe que tem esse tempo. Agora a questão está se fosse uma obrigação sair exatamente no teu horário, tipo alguém que chega e apaga a luz do escritório, acabou, vamos embora. Um automatismo, com toda a certeza que serias mais centrado e, por consequência, mais produtivo. Porque o grande problema, muitas vezes, que nós enfrentamos em ter que trabalhar mais horas extras é que nós não nos centramos o suficiente e não somos produtivos o suficiente. Porquê? Porque gastamos mais tempo com outras coisas e nós temos que aprender a ter cuidado com isso. Experimenta criar estes limites no teu dia a dia. Eu experimento criar. Há dias que não consigo. Reconheço que há dias que não consigo. Mas eu experimento criar esses limites. Porquê? Porque senão nós vamos deixar de ter tempo para as coisas que são importantes. Para a família, para tantas coisas. E não vamos entrar nisso agora. Em quinto lugar, elege um hobby, procura um hobby. Identifica algo que gostes de fazer e prioriza na tua agenda. Quando fazemos coisas que nos trazem descanso, conforto e satisfação, temos a tendência a ir em direção desses compromissos e evitaremos ao máximo que o dia seja desfocado. Quando tu te comprometes a descansar, a fazer alguma coisa que te traga transformação, quando tu estás a trabalhar, tu és mais focado. E pus aqui um exemplo muito interessante que é, já reparaste que quando um homem no escritório joga futebol com os amigos durante a semana, ele sempre consegue sair no horário naquele dia. E o que é que ele faz para sair naquele horário? Não gasta tanto tempo no café, na hora do descanso, não gasta tanto tempo com o telemóvel, não gasta tanto tempo com conversas. Porquê? Porque ele sabe que tem que sair às 5 para ir jogar a bola com os colegas. Estou a dizer alguma coisa de errado? Quando tu sabes que tens que sair àquela hora, porque tens que ir ao ginásio, ou porque tens que ir a um jantar com as amigas, ou porque qualquer coisa, tu não te focas mais? Eu sei que sexta-feira vou de férias e vou estar uma semana fora. Uma semana antes, o que é que tu vais fazer? Trabalhar focado, trabalhar focado, trabalhar focado. Porque sabes que na sexta-feira fechas a porta às 6 da tarde, porque depois vais estar uma semana fora. E se tu analisares, tu vais ver que essa semana tu produziste mais que provavelmente o mês inteiro. Porquê? Porque houve um foco. Quando nós nos focamos, as coisas acontecem de uma forma determinada. Organiza o teu local de trabalho. E aqui está algo que eu não vou entrar por aqui também. Vou deixar só aqui algumas notas para que nós percebamos aqui uma coisa. Porquê que eu falo aqui organiza o teu local de trabalho? Organizar o local de trabalho, a papelada, as revistas, os armários, a secretária. Porquê? Eu coloquei aqui uma coisa. Estima-se que uma pessoa gasta mais ou menos 40 minutos por dia à procura de informações e isto é muito tempo perdido. Ok? Como é que eu descobri? De uma forma muito simples. Eu cada vez estou-me a organizar mais digitalmente. O que é que isto me trouxe? Trouxe-me aqui alguns conflitos. Que foi, enquanto eu tinha tudo organizado nos papéis, eu olhava, via as pastas, tirava, via o que queria e voltava a pôr. No digital, eu tenho 3 nuvens, tenho 4 discos que estou a trabalhar normalmente de 2 tera com toda a informação. Tenho mais uma série de coisas online e descobri que, por causa dos backups e não perder informação, tenho a mesma informação em vários sítios. O que é que isso me fez? Fez-me que eu estou à procura de uma informação, de um projeto, trabalho nesse projeto, gravo e fica lá.
Mas quando eu quero ir buscar esse projeto para fazer alguma coisa, vou buscar o outro lado porque me esqueci onde é que estava aquele que eu trabalhei. Ou seja, eu estou-me a disciplinar nesta área, que é ter cada vez as coisas mais ajustadas ao meu local de trabalho. Para quê? Para eu perder menos tempo. O que é que eu quero dizer com isto também? Quero dizer com isto também que a nossa mente, e aqui podemos trabalhar um bocadinho no que é a neurociência, no que é os gatilhos emocionais de disposição para trabalhar, ok? A nossa mente, quando vê algo desarrumado, não consegue se organizar focada para exercer uma função. Você sabia disso? Já experimentou? Trabalhar com a sua secretária? Eu não sei se está aqui alguém que trabalha em cabeleireiro ou não, mas já pensou, você já experimentou ter a sua bancada de trabalho toda desorganizada, escovas para um lado, os fios do secador todo enrolado? Você consegue ter a sua mente focada? Há pessoas que conseguem, atenção, mas isso são exceções à regra. Você consegue, sabe que há pessoas que me dizem assim, quando eu estou neste trabalho de mentoria, eu sou organizado na minha desorganização. E eu rio-me, porque a questão não é ser organizado, a questão é estar habituado a um método que a mente cansa-se muito mais para descobrir alguma coisa. Experimente fazer isto. Experimente arrumar a sua secretária, a sua bancada de trabalho, arrumar a sua casa. Sabe que, por exemplo, quando você chega à casa e se a casa está desarrumada, como é que você entra dentro de casa? Ia, pá, olha como é que eu tenho a minha casa. Poça, olha, quer lá saber, hoje venho cansado, nem mexer em nada. Agora, se você chegar à casa e ver a casa arrumada, não entra logo com uma alegria diferente. Sabe uma das coisas que se aprende na tropa? É a fazer a cama. Porquê? Porque quando nós nos levantamos e a primeira coisa que nós fazemos é a cama, a nossa mente começa logo a trabalhar de uma forma organizada para o dia. Eu não sei se você já experimentou fazer isso ou não, mas eu já experimentei fazer isso. E bate certo. E é por isso é que eu faço isso. Eu levanto-me, e muitas vezes eu levanto-me mais cedo que a minha esposa, mas o meu lado da cama eu não deixo todo de qualquer maneira. Eu puxo aquilo que se chama puxar as orelhas à cama. Ou seja, eu puxo, eu arrumo o meu lugar. Porquê? Não é porque eu tenha que fazer, porque se eu deixar ficar assim é igual. A questão está é que eu treino a minha mente para eu estar organizado para o resto do dia. Se eu quero ter um plano para a minha vida, eu tenho que ter a minha mente organizada. Senão eu não consigo ter um plano organizado de sucesso para a minha vida. E muitas vezes há pessoas que dizem assim: eu não consigo ter sucesso sem nada. E eu faço uma pergunta básica: tu levantas-te e fazes a tua cama? Não. Então experimenta a fazer durante 21 dias. E as pessoas ao fim de 10 dias já estão a dizer: poça, uma coisinha de nada e que está a marcar a diferença na minha vida. Sétimo, prioriza o teu dia todos os dias. És tu em primeiro lugar. Faz uma lista de atividades que precisas executar no dia. Calcula a duração de cada tarefa para analisar se dá tempo para fazer tudo ou não. E põe em ordem na sequência de execução. O que é que eu quero dizer com isto? Não vamos focar aqui muito isto, mas escreve o que é que tu tens que fazer no dia. Calcula o tempo que cada coisa demora a fazer. Para quê? Para perceber se dá tempo ou não. Porque se não der tempo, põe para o dia a seguir. Mas prioriza aquilo que tem que ser feito em primeiro lugar. Foca-te nesta lista e faz acontecer algo extraordinário naquilo que é mais importante na tua vida. Como é que nós podemos ter menos urgências e mais produtividade? Com a correria do dia a dia e a amontoar de trabalho, manter a concentração nas atividades é algo que é essencial para alcançar os objetivos e realizar as tarefas do sucesso. Mas com tantas distrações que acabam por aparecer ao longo do dia, manter-se produtivo acaba por ser uma tarefa muito, mas muito difícil. Eu falo por mim, eu estou a falar por mim, Pedro Garcia. Por isso, uma mentoria sobre gestão do tempo é tão importante. É muito importante nós termos uma mentoria de gestão de tempo. Não é perder tempo com mais uma, é nós aprendemos a organizar o nosso tempo. Ok?
E agora eu vou apresentar aqui 4 fórmulas como nós podemos passar por cima. No futebol fala-se muito no driblar, que é jogar com a bola, sobre estes empecilhos e preservar, guardar, ter melhor rendimento diário. Evita as conversas fiadas. Quem é que sabe o que é uma conversa fiada? O primeiro passo para manter a produtividade é evitar conversas sobre assuntos que não interessam para nada, não interessam a ninguém. Uma coisa é quando o meu amigo Willy está a fazer o cabelo de alguém. Ele tem que conversar. A conversa aqui, ainda que seja irrelevante, ela pode produzir produtividade. Porquê? Porque é o trabalho dele. Se ele estiver a fazer só o cabelo e não estiver a falar, não estiver a comunicar, é seco. Não rende o trabalho. Agora, se ele estiver a comunicar, ele vai ser produtivo. Mas há atividades, como a minha, por exemplo, quando eu estou a criar projetos, quando eu estou a fazer os projetos, quando eu estou a criar alguma coisa, se eu pego no telefone, se vem alguém falar comigo sobre coisas que não interessam, eu vou-me perder no meu trabalho. Eu vou deixar de ser produtivo. A Andreia, ela trabalha num escritório. Se ela recebe um telefonema de um amigo com conversas que está completamente fora do trabalho que ela está a fazer, ela, por uma questão de princípio, não vai dizer, olha, agora não me chateies porque eu tenho mais que fazer do que estar a aturar. Ela vai perder, ela diz isso muitas vezes, ela vai perder tempo com uma coisa que não faz sentido. A partir do momento em que 2 ou mais pessoas se encontram no mesmo espaço, é natural, atenção, é natural que as mesmas queiram papear. Eu aqui escrevi uma palavra mais espanhola que outra coisa, não é? Sobre assuntos pessoais. As novidades, o que é que aconteceu? E temos aqui alguns exemplos, ok? Continuando. Todo o mundo tem direito, todos nós temos direito a pequenas pausas, que são importantes, inclusive é para melhorar o nosso tempo. Muitas vezes nós temos que parar para descansar, para beber um café, para tirar a cabeça daquilo que estamos a fazer, para conseguirmos alinhar. Mas é necessário nos posicionarmos para essas pausas, nos policiarmos, olharmos e percebemos quanto tempo é que nós já estamos aqui e não durar mais tempo que aquilo que é o normal para não perdermos o foco e a produtividade. Em segundo lugar, tenha uma disciplina com o uso do telefone. E aqui é a coisa mais complicada que nós hoje em dia nós temos. Outro ponto muito importante e que divide muitas opiniões é a questão do uso do telefone constantemente. Com o avanço da tecnologia, nós temos que nos manter em contacto todo o tempo. Isso é uma obrigação, tanto para trabalhar como para o lazer. Mas a minha pergunta é: será que vocês, e eu falo por mim, será que nós necessitamos de estar tanto tempo com o telefone? Tanto tempo agarrado ao telefone, como se costuma dizer? Eu há dias que eu passo muito tempo ao telefone, mas é quando estou a fazer o meu trabalho. O meu trabalho é muito pelo telefone. Eu falo muito pelo telefone, os meus contactos é muito pelo telefone. Mas é de estar a falar pelo telefone. Hoje em dia é muito difícil encontrar um trabalho que não seja necessário uma internet ou uma linha telefónica. O problema é quando nós acabamos por dar mais atenção às notificações, e eu estou a ler isto precisamente por causa disto, e às mensagens que recebe, do que aquelas das tarefas diárias. Eu, quando estou a trabalhar, eu tenho WhatsApp, eu tenho não sei o quê, no telefone, nos 2 telefones que tenho, porque tenho um português e outro não é português, no computador e tudo. E às vezes eu estou a fazer alguma coisa e tenho notificações de um lado, notificações do outro. Até que chega uma altura que eu tenho que cortar as notificações. Porquê? Porque é mensagens, é notificações. E eu, quando dou por mim, ainda hoje à tarde, estava a terminar um projeto para uma reunião que tenho amanhã e só porque eu não respondi, tinha só de um grupo mais de 24 mensagens. Mas eu tive que me desconectar, porque é o tlim-tlim, 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 tlim-tlim. E então a maior parte das coisas eu não tenho as notificações com o tlim-tlim, com aquele barulho.
Porquê? Porque eu tenho que me focar no que estou a trabalhar. E quando eu não me foco no que eu estou a trabalhar, eu não dou rendimento. E quando eu não dou rendimento, eu não sou um homem de sucesso. E de certeza absoluta que vocês querem ser mulheres de sucesso, homens de sucesso, que marcam a diferença. Nós temos que perceber que a solução é ter uma agenda e disciplinar a si mesmo sobre o tempo de intervalo entre as olhadelas no telemóvel. A estatística diz que pelo menos de 2 em 2 horas para conseguirmos ter uma... Agora vou tocar aqui um bocadinho numa estatística que é, as estatísticas diz que quando nós temos, damos uma olhadela ao telefone de 2 em 2 horas, nós reduzimos a nossa produtividade em 20%. Agora imagine quando nós estamos a olhar constantemente. Dá um tlim-tlim, vamos ver a notificação. Dá um tlim-tlim, vamos ver a mensagem. A coisa que mais me chateia quando vou cortar o cabelo é que o cabeleireiro que me corta o cabelo dá uma mensagem no telefone, o gajo para, desculpa, o gajo não, ele para, o cabeleireiro para ir ver a mensagem. Dá um não sei o quê, toca o telefone, ele para, e uma vez eu tive que lhe dizer, epá, Pedro, por favor, corta-me o cabelo, despacha-me e depois gasta o tempo que quiseres ao telefone. A pior coisa que pode acontecer para um cliente é quando nós estamos com uma reunião com um cliente e estamos sempre com atenção ao telefone. Você sabe porque é que muitas vezes você não consegue fechar um negócio? Você não consegue fechar um negócio porque você não se centra e não se foca com o cliente. O cliente é a pessoa mais importante. Ao ser a pessoa mais importante, é aquele que recebe o teu respeito. E quando tu não estás a olhar nos olhos dele, tu não o estás a respeitar. Quando tu estás ele a falar e tu a olhar ao telefone porque houve uma mensagem, ou porque houve isto, ou porque houve aquilo, ele te sente desrespeitado. Eu falo por mim. Eu vou-vos ser muito sincero. Se alguém está comigo, e a minha mulher sabe disto, e às vezes ela arrelia-se comigo. Às vezes eu estou sentado com pessoas, estamos a conversar, e ela está só... Ela não a minha mulher, mas a outra pessoa, é só o telemóvel, mandar mensagem, receber mensagem, não sei o quê, eu levanto-me e vou-me embora. Porquê? Porque eu não falto ao respeito a ninguém com isso. Portanto, se eu não falto ao respeito, eu também não... Eu exijo que não me faltem ao respeito. Eu, quando falo com alguém, eu falo nos olhos. Porquê? Porque a pessoa é importante para mim. E quando eu não falo nos olhos e estou atento a outras coisas, é porque essa pessoa não é importante para mim. E vice-versa. Se a pessoa está com atenção a outra coisa, é porque eu não sou importante para ela. Se eu não sou importante para ela, eu não tenho que estar com ela, não tenho que gastar o meu tempo com ela. Vocês estão a perceber o princípio da nossa conversa? Quem é que é mais importante? Quem é que é o dono do teu tempo? São aqueles que não te respeitam ou são aqueles que te respeitam? Aqueles que não te respeitam, tu não tens que dar importância. Ah, isso é forte. É, eu vivo assim. Quem não me respeita, eu não dou importância. E vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho deixado, o último ano deixei muitos amigos, entre aspas, para trás. Porquê? Porque eu descobri que eles não me respeitavam. Em terceiro lugar, manter o foco. Isto é fundamental para garantir a produtividade. Sem foco não há produtividade. Sem produtividade não há sucesso. Quando tu não tens sucesso, tornas-te num homem e numa mulher frustrada, desanimada, sem capacidade de poderes avançar. E nós fomos colocados nesta terra. Para quê? Para avançarmos, para estabelecermos, para sermos homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres capazes de conseguir plantar alguma coisa, fazer crescer alguma coisa, para que possamos deixar uma marca. Eu não sei o que é que vocês pensam da vossa vida, mas eu quero deixar uma marca enquanto eu estou cá. Por mais simples que possa parecer, manter um foco é um desafio. A perda constante do foco leva-nos muitas vezes ao desespero, já que o profissional acaba por acumular tarefas, atrasando as entregas e entra em pânico porque o prazo é cada vez mais curto. Eu não sei quantas vezes é que vocês já tiveram os vossos clientes a reclamar. Ainda hoje eu tive um cliente que reclamou. Telefonou-me a reclamar comigo, porquê? Porque eu fiz uma venda e ele chega ao cliente dele e diz que aquilo não servia. Eu digo ele para falar com o meu técnico e o técnico diz, porque o meu técnico é espanhol, não faz o mínimo de sacrifício para falar em português nem para perceber, e o técnico diz que se tinha que mudar uma série de peças. E o cliente telefona-me e diz-me assim: epá, Pedro, afinal eu sabia que aquilo não funcionava, mas não funcionava porquê? Ah, porque o compressor tinha que ser de 13 bares e foi de 10. Não, eu vendi porque ele dá para pôr de 10. Mas o técnico não soube explicar numa linguagem
que tinha que trocar só 2 peças para ficar com 13. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que muitas vezes nós não somos constantes no nosso foco, na nossa determinação. Porquê? Porque a nossa comunicação também não é uma comunicação assertiva, uma comunicação que todos percebam. E nós temos que ter em atenção a isto também. Seguindo, a solução para ser um profissional focado é ter calma. Uau, ter calma. Sim, tomar decisões pensadas, estabelecer metas para o dia a dia, para a semana, para o mês e cumpri-las de acordo com o planeado. Temos que perceber que quando nós tomamos as decisões pensadas, não é responder de qualquer maneira. Nós estamos a manter o foco. Porquê? Porque estamos alinhados com aquilo que nós programamos e com aquilo que foi agendado. Aposta nas metodologias. O que é isto? É adaptarmos a novos métodos. A grande maioria das pessoas não realiza as suas tarefas baseadas em metodologias, gerando assim um baixo rendimento. Porquê? A grande solução para manter a produtividade é encontrar novas formas de trabalho. Sempre. Não dá desta maneira, vamos procurar novos métodos e meios para realizar determinada função, determinada atividade para termos sucesso. Usar uma metodologia que já foi aplicada noutras vezes e que houve sucesso, teve eficácia, que deu resultado. Temos que ter esta atenção. Temos que perceber que temos que olhar muitas vezes para grandes empresas como exemplo. Porquê? Porque se essas grandes empresas investiram milhares e milhares e milhares de euros para chegar a uma solução, para ter produtividade, então nós temos que seguir o exemplo deles, adaptar à nossa realidade e trazer um progresso, trazer um sucesso, uma produtividade à nossa empresa. E é isto que nós temos que perceber. Mas isto no mundo dos cabeleireiros como é que funciona? Olha, eu não sei como é que funciona, que não sou cabeleireiro, mas tenho muitos amigos e eles dizem assim, eu vejo muitos cabeleireiros internacionais a fazer coisas, eu estudo, eu faço pesquisas e então tenho sucesso. Porquê? Porque utilizo, pratico aquilo que eu vejo os outros fazerem. E nós temos que perceber isso, ok? E vamos ficar por aqui. Nós, quero só, não falei sobre aqui estes 4 pontos, vamos deixar, quiçá, para um próximo workshop, uma próxima aula, se assim a nossa querida Gádia o entender, onde nós podemos falar acerca de quando é que as reuniões são importantes. Mas porquê isso? Quantas reuniões é que vocês fazem? Só para marcar calendário que não são importantes? Durante o dia. Quantas? Quantas? Como é que nós identificamos uma urgência? Como é que tu consegues identificar uma urgência na tua vida? Qual é que é a importância de uma análise da tua vida? Como é que tu podes melhorar a produtividade? Ok? Isto é algo que nós podemos falar numa outra aula. E para terminar, quero-vos deixar também uma informação que é acerca da mentoria da gestão do tempo. Uma mentoria que eu tenho, que eu faço, com técnicas para termos menos urgências e mais produtividade. Ok? E aonde nós abordamos durante 4 semanas. Aliás, 4 semanas, um mês, isto é uma vez por semana, onde nós abordamos estes temas, a noção do tempo, a ocupação e aproveitamento do tempo, o aproveitamento eficaz do tempo, as técnicas individuais de trabalho e como é que nós ganhamos tempo. Isto num dia nós falamos nisto. Depois, no outro dia, nós falamos acerca de determinar as nossas prioridades. Como é que nós determinamos as nossas prioridades? Como é que nós analisamos as atividades e como é que nós as colocamos por hierarquia? O que é mais, o que é principal, o que é que tem que ser feito? Fazemos uma hierarquia disso. Quais são os pontos-chave para criar um método pessoal? No outro dia nós falamos acerca de fatores de desperdício de tempo. O que é que acontece na nossa vida que é para desperdiçar, para fazer perder o nosso tempo? Vamos aprender técnicas de como é que nós organizamos o nosso dia, como é que nós planificamos, como é que nós aprendemos o que é planificar e planear, que são 2 coisas completamente diferentes. Uma coisa é planificar, outra coisa é planear. Como é que nós planificamos atividades com o tempo? E depois terminamos com a criar uma agenda e também um exemplo prático de uma gestão semanal. Isto é aquilo que nós normalmente fazemos numa mentoria. Quem estiver interessado,
aqui está os nossos contactos, aqui o WhatsApp, aqui o meu Instagram, que não está lá muita coisa, que eu não sou um homem das redes sociais, mas esta foi a minha aula, se assim nós chamamos, foi aquilo que eu gostava de vos ter passado, passei e, Gádia, mais uma vez, muito obrigado. E agora sim, quem quiser fazer alguma pergunta, eu sei que já passei o tempo, por isso é que eu no final corri aqui um bocadinho mais, mas não foi, pronto, não é fácil. Aquilo que nós estivemos aqui a falar normalmente são 2 horas, ok? E eu tentei apertar aqui ao máximo. Portanto, eu vou sair da, da apresentação, vou me colocar aqui para vos ver. Onde é que vocês estão? Onde é que eu estou? Ah, estou aqui. E agora sim, Gádia, temos 5 minutos para perguntas e respostas. Sim, sim, vamos lá. Depois nós vamos dar uma pausa de 5 minutinhos e voltamos. Eu vou só rever a aula da semana passada e vamos encerrar às 22h30, tá bem? Alguém tem Ok. alguma pergunta? Alguma questão? Você Algum... não parou de partilhar, não, viu, Pedro? Não? Não, tá Parei, aqui uma coisa aqui no ecrã. parei de partilhar. Eu, pelo menos, já me estou a ver no outro monitor. Ahm, vocês estão a ver a partilha? Não, já saiu, não saiu? Tá aqui a partilha ainda. Então, como é que. Ah, desculpa, tens razão. Ok, Aí. agora sim. Perguntas para o Pedro Garcia. Maria Bispo, Thaís, Joana, Andréia, alguém? Não me digam que eu fui assim tão claro com aquilo que falei. Uma Pô, coisa que eu uso muito, gente, eu compro ali na Tiger, não sei se dá para vocês verem, essas coisinhas aqui. É tão bom isso, não dá para ver direito, né? Mas aqui isso destaca. Então tem aqui tarefas da manhã, tarefas da tarde. E eu sempre coloco as urgências, as coisas que eu tenho mesmo que fazer, as que eu posso delegar, as que não tem necessidade de eu fazer naquele dia, e uso isso sempre. Aí depois que você fez, destaca, isso dá um alívio. Fazer na noite anterior, fazer o da semana toda, você dorme melhor, você pensa de outra forma. É muito bom mesmo. É uma ah, coisa que o Pedro falou o que, que que eu é faço, muito importante. eu faço isso de uma forma digital. Porquê? Porque eu depois todas as tarefas que fiz coloco com um visto a verde de lado. E o que é que isso me vai fazer emocionalmente? Vai-me olhar para ali, vai-me fazer olhar para ali e dizer assim: Uau, eu já fiz isto tudo. E Isso. determina-me a avançar e a fazer mais e a resolver mais coisas. O bom Ok? do telemóvel é que a gente está com ele na mão e pode estar fazendo. Esse Pois, aqui também tem esses é, quadradinhos que ele falou aqui no sim, cantinho. sim. Ou você riscar também e ver e passar para outra lista. Pare- É muito bom. Alguma Parece alguma pergunta? pergunta? Isso mesmo, a clareza, a mudança começa em nós. Obrigado. Justamente, Martinha. Merece alguma pergunta? Estás tão caladinha? Não, não, não há nenhuma pergunta, só agradeço pela partilha do conhecimento, Pedro. Muito bom mesmo. Gostei muito dessa parte que você disse, né? Priorizar-nos primeiro. Isso é importante, a gente lembrar, né? Vamos dizer assim, que a gente acaba esquecendo. Uma das coisas que ao longo da minha vida, por isso é que as pessoas dizem assim: Ah, Pedro, tu nunca te chateias com ninguém, nunca. Não, eu não me chateio. Para já eu aprendi uma coisa que é: aprendi a gostar de toda a gente. Eu gosto de uns perto de mim e gosto de outros de longe. Aqueles que eu gosto de longe eu mando para longe. O que eu gosto de perto eu mantenho perto. E uma das coisas que eu aprendi foi a cuidar do meu coração, a guardar o meu coração, a não permitir que as coisas que me magoem se possam chegar ao pé de mim. E então eu criei defesas em mim próprio que eu não permito que nada me magoe, que me crie mágoas, que me crie rancores, que me crie ódios. Porquê? Porque isso vai ocupar
coisas na minha mente que depois não me vai fazer nem ajudar a avançar. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida ao longo da minha vida aprendi com a dor. Ultimamente, estes últimos anos, tenho aprendido mais com a coragem, que é dizer não. Porque muitas vezes nós, para parecermos bem, não dizemos não. E 90% das vezes que nós não dizemos não, nós estamos a carregar a nossa vida com uma carga que não é nossa. E quando nós carregamos uma vida com uma carga que não é nossa, nós estamos para sofrer. Com certeza, também concordo. Portanto, Dizer não é libertador, saber dar é limite, saber ter limite. Saber exatamente. ter limite também é bom. Porque às vezes nós ocupamos um espaço demasiado grande, achando que estamos ajudando, não estamos ajudando. Nós Estamos a temos que ter o interferir. nosso limite, temos que dar o limite ao outro. Isso tudo faz parte da gestão do tempo. Quantas vezes é que você disse, quantas vezes é que vocês, em determinada altura, não disseram que não e complicaram a vossa vida? Quantas vezes? Porque não disseram que não. Sabe uma coisa? Eu, aqui há uns tempos, telefonavam-me porque ou estava doente, ou estava não sei o quê, e eu saía para ir ajudar. Até que chegou uma altura que terminei, essa pessoa telefonou-me. É pá, não, eu tenho que ir. Então vai. Não tenho como ir. Então não vai. Acabou. Porque muitas vezes as pessoas usam-se da nossa bondade para abusar. E a questão é esta, é que nós fomos chamados para ser uma bênção. Não somos chamados para carregar os fardos de cada um. Então, o ser uma bênção é ser um ajudador. O ser um ajudador não é fazer aquilo que os outros fazem. Muitas vezes dizem assim: então você tem uma ONG, você dá de comer aos pobrezinhos. Não, eu não dou de comer aos pobrezinhos. Não tenho esse dom, não tenho esse talento. Há pessoas que têm, eu não tenho. O meu dom e o meu talento é criar condições para que esses ditos pobrezinhos saibam trabalhar, saibam ganhar competências para produzir e serem autossustentáveis. Ponto final. Porquê? Porque quando nós há alturas que nós temos que o fazer, é certo, ok? Temos que estar presentes, mas há outras alturas que nós temos que ensinar. E é uma das coisas que muitas vezes os mentores, muitas vezes as pessoas que ensinam, parece que não querem dar todo o conhecimento com medo de depois não ter nada para ensinar e que as pessoas possam ir fazer o mesmo. Olha, eu não sou assim. Tudo aquilo que eu sei, eu passo. Sabe porquê? Porque é assim, cada um de vocês pode pegar naquilo que eu estive a falar e pôr o vosso nome, aquilo que vocês quiserem, e apresentar aos vossos amigos. Sabe porquê? Porque, olha, quando eu faço, nós hoje estamos aqui 12, ok? É um número engraçado. Estamos aqui 12. Muito bem. Nestes 12 que nós estamos aqui, agora imagine se cada um de vocês for falar a mais 12, aquilo que foi falado aqui. Se calhar, a meio do ano, nós temos uma catrafada de gente com uma visão completamente diferente do que é a sua vida. E por aí fora. Portanto, nós temos que ter este cuidado, que é utilizar aquilo que nós aprendemos para transmitir. Porquê? Porque nós queremos ter uma nova geração, uma geração forte, uma geração capaz, uma geração diferente, uma geração que marca a diferença. Temos que ser nós a fazer isso. Nós temos aqui o Dr. Guabi, o David, que é meu amigo. Ele marca a diferença. Como é que ele marca a diferença? Com as competências que ele tem, pegando naqueles jovens que muitos vêm como coitadinho, com fome e com falta de roupa e isso tudo, como eu já vi, e ele pega neles e diz assim: ok, queres comer e beber? Está aqui. Mas o que eu vou fazer contigo é, vou-te ensinar a ser um homem e ser uma mulher. E é por isso é que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser transformadores. E é aquilo que eu quero ser. Eu quero ser um transformador de vidas, para que cada vida possa transformar outras vidas e por aí fora, para marcarmos a diferença e estabelecermos um novo tempo. Porque vamos ver uma coisa, para terminar, não interessa o lugar onde nós nascemos, não interessa a família onde nós nascemos, não interessa o país onde nós nascemos, não interessa se o governo é bom ou se o governo é mau. O que interessa é
Tu, o que é que tu queres fazer da tua vida? Aonde é que tu queres estar? Aonde é que tu queres chegar? O que é que tu queres marcar? Ah, mas isso é muito giro. Não, eu posso-vos dar muitos exemplos de gente que saiu da Etiópia, que não tinham que comer, mães que davam terra aos seus filhos para comerem e tornaram-se mulheres de sucesso, porque disseram assim: isto não é para mim. E ponto final. E é aqui que nós temos que perceber aquilo que nós transmitimos, se é para marcar a diferença ou não. Mas para isso, em primeiro lugar, temos que pensar, somos nós que temos que nos determinar a fazer. Para nos determinarmos a fazer, temos que, em primeiro lugar, nos posicionarmos e pensarmos assim: eu sou mais que vencedor, eu sou capaz de fazer, eu fui criado para estabelecer algo. E se eu fui criado para estabelecer algo, é para avançar com algo. Ok? Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, David, pelo teu tempo. Eu sei que é precioso. Tu, com 7 filhos em casa, é uma coisa assim. Sim, porque o David tem 7 filhos. Aquilo é uma loucura. Quando eu vou àquela casa, é uma loucura. O mais pequenino tem 1 ano, não é? Yeah. Uh, e então é isso. Pronto, olha. Obrigado a todos mais uma vez. Gádia, o tempo é teu. Obrigada, eu que agradeço. Aula magnífica. Eu gostei demais. Vocês gostaram? Muito bom, né? Palmas pro mestre Pedro. É isso aí. Muito obrigada mesmo pela partilha de conhecimento, por este tempo, foi muito valioso. Eu quero saber se vocês precisam de ir ao banheiro, beber uma aguinha rapidinho, ou se eu posso dar continuidade e terminamos 10 minutinhos mais cedo. Por mim, podes dar continuidade. Por mim. Alguém precisa de ir no banheiro? Podemos continuar? Eu só vou sair um bocadinho, vou tirar o vídeo porque vou buscar uma aguinha, está bem? Tá Eu bem. estou aqui um bocado seco. Então vamos lá, eu vou partilhar. Primeiro eu vou interromper a gravação, que é para